queria dizer para você sobre esse nosso trabalho, de apresentar sempre as mensagens dos nossos cultos. Eu sou o pastor Elimar, aqui da Igreja Presbiteriana Central de Frutal, e nós temos aqui na nossa igreja o Ministério Comunica. Esses irmãos desse ministério fazem toda a divulgação da nossa igreja, e eles fazem também esse trabalho de divulgar as nossas mensagens na internet. Você que está nos ouvindo, nos assistindo aí pela internet, queríamos te agradecer, convidar você para assistir sempre, para nos acompanhar, e nós aceitamos também as suas opiniões, a sua avaliação. Se você quiser entrar em contato conosco também, você vai encontrar aí o endereço da nossa igreja, e é uma satisfação estar sempre presente aí com você através dessas mensagens gravadas todos os domingos na nossa igreja. Dizer para você que eu tenho consciência que pode ser a última vez que eu ministro a palavra de Deus. E então eu quero ministrar com toda a força da minha alma. Eu tenho a consciência que pode ser a última vez que você ouve a palavra de Deus. Então eu quero que você ouça com toda a força essa palavra para o seu coração, para a sua vida. Pretendo estar aqui domingo que vem anunciando de novo, mas não posso garantir isso para você. De repente você pretende estar aqui domingo que vem ouvindo de novo, mas você não pode garantir isso para mim. Como se fosse a última vez que essa palavra descesse a nossa mente e o nosso coração. Leiamos. O profeta Jonas, no capítulo 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de temor ou de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque o haviam declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles.
Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Agora, queridos, versículo 10 do capítulo 2. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Agora, versículo de número 5. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Capítulo 4. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus, que palavra sagrada diante de nós. Os nossos corações estão preparados, Senhor, para a explanação dessa palavra. Sabemos que o Senhor tem algo para as nossas vidas. Fala conosco nessa noite de domingo, Senhor. Acalenta-nos, consola-nos, aplica esta palavra nas nossas realidades cotidianas.
É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é uma das histórias, queridos, que nós aprendemos na escola bíblica dominical, quando nós ainda somos crianças. Quando estava preparando a mensagem, veio à minha memória a Dona Mária, uma senhora de mais ou menos 55 a 60 anos, um pouquinho obesa, e que domingo após domingo reuniam conosco lá na classe da escola dominical, e usando os seus desenhos, contavam para nós as histórias bíblicas. Trago viva na minha memória o retrato daquele peixe que ela colocava em um cenário azul, e esse profeta desobediente dentro do estômago daquele grande cachalote. Jonas era um homem de Deus, temia a Deus, andava com Deus, era profeta de Deus. E Deus chama esse homem a quem ele ama e deixa com ele uma missão. Ele precisava entrar na cidade de Nínive e proclamar ali algo da graça, da misericórdia, do poder e do amor de Deus. Nínive, uma cidade de mais ou menos 120 mil habitantes, idólatra, distante de Deus, zombeteira, e que não admitia a proclamação das verdades do Senhor ali no seu solo. Jonas, ao receber essa missão de estar ali proclamando o amor de Deus, recusa essa missão no seu interior. Depois nós vamos descobrindo no decorrer da história que esse homem não admitia aquela terra que zombava de Deus, que não amava a Deus, ser amada por Deus, ser perdoada por Deus e ser transformada por Deus. E então, para não estar ali anunciando boas novas em meio àquela terra pagã e idólatra, esse homem arruma um recurso. Desses recursos que a gente não conta para ninguém, que a gente não comenta nem sequer com o melhor amigo, que a gente não conta para a esposa, que a gente não conta para o marido, que a gente não conta para ninguém, que a gente maquina e age como num esconderijo, numa redoma blindada, onde ninguém é capaz de penetrar. Eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis, oposto a Nínive. E para ninguém perceber a minha presença, eu vou comprar uma passagem e eu vou descer para o porão do barco. E enquanto eles estão viajando ali, eu estou trancafiado na minha solidão, arquitetando meu plano de desobediência a Deus e de fuga da presença do Todo-Poderoso. E assim fez esse homem de Deus. Arquiteta o seu plano secreto, ninguém podia saber, só ele. E ele vai para o porão daquele navio, fugindo da presença de Deus. A palavra diz então que um vento tempestuoso sopra nas águas daquele oceano, agita aquele mar. Os marinheiros não sabiam controlar aquela embarcação. Começaram então a jogar a carga na água para ficar mais leve aquele barco. E de repente alguém descobre que lá naquele porão solitário, blindado, tem um homem que está dormindo. Não o sono da paz, não o sono da tranquilidade, mas o sono de quem tem dívida e que quer ser como que anestesiado na sua consciência. Era esse homem que fugia da presença de Deus.
lançam sortes para ver se alguma vida ali dentro daquele barco é o motivo daquela grande tempestade. E a sorte cai sobre Jonas. Apavoradamente, o comandante daquele barco diz: olha, explica para nós, quem é você? De onde você vem? O que você está fazendo aqui? E Jonas conta toda a sua história. E não esquece o detalhe importante. E diz para aquele marinheiro: estou fugindo da presença do meu Deus. O que nós precisamos fazer diante desse seu Deus para acalmar essa grande tempestade? O próprio homem agora, acuado pelo Deus Todo-Poderoso, diz: olha, me joga no mar, e a tempestade cessa. Aqueles homens não queriam fazer isso. Eles tentaram outros recursos. Mesmo sem crerem no Deus de Jonas, disse assim: como que no ar? É o recurso que nós temos. Não leve em consideração o fato da gente matar esse homem atirando ao mar. E jogaram no mar. E a palavra diz então que o Senhor preparou um grande peixe. E esse peixe engoliu Jonas. E a Bíblia diz, trazendo para nós uma figura de Cristo, que esse homem ficou 3 noites e 3 dias no ventre desse peixe. O capítulo 2 que nós não lemos foi uma oração, ou é uma oração, que Jonas fez quando estava dentro do ventre do peixe. A palavra do Senhor diz então que esse peixe chega ali na praia e vomita Jonas. Que figura inusitada, que coisa estranha. 3 dias no ventre de um peixe e agora vomitado ali na praia. Eu fico imaginando aquele homem olhando agora o sol, a praia, o mar se equilibrando. E novamente Deus encontra com ele e diz: agora você vai para Nínive pregar o Evangelho. Tem uma mensagem para aquela cidade. E como é que não vai agora? Qualquer um iria. A Bíblia diz que ele foi. E que ele passa naquela cidade proclamando a mensagem de Deus. E algo extraordinário acontece naquela cidade. As autoridades reconhecem o poder, a graça, a misericórdia de Deus. Converte o coração ao Senhor. Toda aquela gente se entrega ao Senhor. Proclama um grande jejum. É uma transformação poderosa de Deus na cidade de Nínive. Mas esse Jonas é teimoso. É cabeça dura. Não é fácil envergar esse homem. Ele ficou triste. E ele diz assim para Deus: eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que se essa mensagem fosse anunciada, essa gente iria se arrepender, jejuar, orar. E eu sabia que o Senhor é Deus tardio em irar, e que o Senhor é Deus de misericórdia, e que o Senhor iria mudar essa gente. E eu não queria. Porque eu acho que eles mereciam a condenação do Senhor. E com essa briga com Deus, ele vai para um lugar e ele faz espécie de uma cama com ramagens, e ali ele deita. E o Senhor faz nascer uma planta na cabeceira da sua cama de ramos, e essa planta sobe, e então Jonas fica ali na sombra daquela planta, e a palavra do Senhor diz então que ele se alegra, ele vive momentos gloriosos, curtindo aquela sombra, depois de ter anunciado aquela mensagem de vida muito cansado. Que
estranha, queridos. A Bíblia diz que o Senhor fez aparecer um verme. E aquele verme comeu aquela planta. Questão de uma noite. Ela secou. E aquele homem que tinha desfrutado daquela sombra durante aquela tarde, dormir à noite, aquele verme come a planta. E a palavra do Senhor diz então que o sol começou a esquentar a sua cabeça. Me permita imaginar com você que ele era bastante calvo. E ele acorda zangado. Esse homem é um tipo bipolar. No dia seguinte ele estava muito feliz porque a planta estava cobrindo a sua cabeça. Agora não tem a planta, tem o sol, ele irrita, ele ira. E o Senhor trata com ele dizendo: você está tão irado por causa de uma planta, que se você prestar atenção, você não fez nada para ela nascer. Você não cultivou o solo, você não plantou semente, você não trabalhou, ela nasceu de graça, e ela pereceu. Se você está valorizando tanto uma planta, que não tem nenhuma ligação com você, que não tem nenhuma cartilha com você, você não acha, Jonas, que eu tenho que valorizar 120 mil pessoas, que tem alma, que tem coração, que se converte, que se arrepende, que curva diante de mim? Você não acha razoável o meu amor por mim? E acabou a história de Jonas. Não temos mais nenhuma informação sobre Jonas. Mas me permite imaginar. Esse Jonas do capítulo 1, onde a palavra do Senhor diz que ele era filho de Amitai, e que ele recebeu essa mensagem do Senhor para ir a Nínive pregar. Esse Jonas é um Jonas totalmente diferente desse Jonas do capítulo 4. Esse Jonas que passou lá no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, é um Jonas totalmente diferente daquele Jonas que estava dormindo no porão daquele navio. Esse Jonas, do final desse livro, é um Jonas novo, é um Jonas melhor, é um Jonas mais santo, é um Jonas que aprendeu a andar com Deus e a obedecer a Deus e a viver com Deus. Filho, eu quero enfatizar com você nesta noite os instrumentos que Deus usou para moldar a vida desse homem. E eu quero dizer para você que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que Deus te ama, e que Ele há de usar instrumentos poderosos para mudar a sua vida, para mudar o seu comportamento, para te levar para o caminho da obediência, para te fazer melhor, para te fazer mais crente, mais santo, mais homem de Deus, mais mulher de Deus. Olha o que Deus usa. Uma tempestade. Assim que aquele homem decide não obedecer a Deus e entra para aquele navio que ia em direção contrária ao que Deus havia ordenado para ele, a Bíblia diz que começou um vento, e esse vento aumentou e virou uma grande tempestade naquele mar. Coisa maravilhosa é o vento. Os estudiosos ficam pirados com esse negócio de vento. Da onde isso vem? Como é que controla isso? Isso quando vira um furacão redemoinho, sai derrubando tudo. Isso no meio do mar vira qualquer navio. E não tem um botão onde a gente chega, aperta off e desliga. Uma tempestade em alto mar é para incrédulo nenhum botar defeito em Deus.
navio tinha gente experiente, marinheiros que conduziam aquela embarcação constantemente, e aquela tempestade vai crescendo, e aquele mar vai agitando, e eles não sabiam mais como fazer. A Bíblia diz que eles remavam, tentando chegar em terra, e não conseguiam. Era algo inusitado, era a tempestade de Deus. Meu filho, toma cuidado com esse negócio de fugir da presença de Deus. Você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, toma cuidado com isso. Porque ainda hoje o Senhor levanta tempestades para educar o homem de Deus. Ainda hoje o Senhor faz o mar ficar bravio para te ensinar, meu filho. Ainda hoje o Senhor agita o mar e vai lá no porão do barco e te acorda e mostra para você que a tempestade é por causa da sua desobediência. Foi o primeiro instrumento de Deus na vida desse profeta, a tempestade. O segundo instrumento, olha que coisa linda, um grande peixe. O próprio Jonas diz: olha, me joga fora, me atira nas águas do mar, que a tempestade cessa, porque eu desobedeci o Senhor, eu estou tentando fugir dele, e essa tempestade é por isso. Então vocês me atiram mar fora, e vai ficar em bonança, e vai acabar a tempestade. E a palavra diz que eles suspenderam Jonas e jogaram no mar, e veio um peixe, e engoliu Jonas. Qual é o detalhe? É que esse peixe não machucou Jonas, não triturou Jonas, não quebrou os ossos de Jonas. E até hoje, a biologia marinha não conseguiu catalogar esse peixe em oceano nenhum, em lugar nenhum do mundo. E aí aqueles que querem ser incrédulos defendem a sua incredulidade dizendo: esse peixe é só figurativo, ele não existiu, isso é uma história inventada e não real. Porque não é possível ter um peixe com a mandíbula que abre tanto, capaz de passar um homem sem matar esse homem. O que acontece, queridos, é que a biologia, a ciência, a botânica, a biologia marinha, nunca encontrará esse peixe, porque ele foi único. Não teve um casal desse peixe, um macho e uma fêmea, para fecundar o óvulo e fazer uma descendência. Só existiu um, e não precisava mais de um. Porque só Jonas tinha que passar por essa experiência na barriga desse peixe. Era o que eu chamo de peixe missionário. Ele não foi criado para que a pele dele fosse aproveitada, a banha dele, a carne dele, a descendência dele. Ele foi criado por Deus para engolir Jonas e engoliu. Não tem nome dele na biologia, não tem descendência, espécie, não tem. Ele foi único, ele foi criado pelo Deus que criou todas as coisas. Mas a verdade é que quando Deus quer tratar comigo e com você, com a minha rebeldia e com a sua, Ele cria coisa inusitada e coloca na nossa vida. Ele cria peixe que nos engole e nos leva para a profundeza das águas. Terceiro elemento que Deus usa para educar esse homem: uma planta. Ele deita, depois que ele tinha anunciado a mensagem em Nínive, cansado, exausto.
Imagino ser meio-dia, como já disse, o homem um pouquinho calvo, para não dizer totalmente calvo, sol escaldante. O Senhor levanta uma planta. Aí vem os biólogos, os estudiosos falam assim: que planta é essa? Impossível. A planta nascer e crescer a ponto de dar a sombra em um dia. Não tem essa planta catalogada no mundo biológico e não vai ter. Eu lembro da tia Malha, ela desenhava umas folhas parecendo folha de abóbora para ser essa planta, coitada. Para dar a sombra lá na cabeça do Jonas, mostrando o farelógrafo dela, lá na aula de escola dominical. Que rapidez! Que coisa tremenda! 7 da matina, não tem nada. Meio-dia, uma planta frondosa, uma sombra enorme, refrigerando o profeta. Sabe, querido, para moldar o nosso caráter, para nos fazer melhores, mais humildes, mais crentes, mais amorosos, mais perdoadores, mais homens de Deus, mais mulheres de Deus. Deus costuma usar tempestade, Deus costuma usar peixe grande, e Deus costuma usar também planta, sombra, refrigério para as nossas vidas. E é tão gostoso estar no refrigério. É tão gostoso estar deitado numa sombra, enquanto o sol do lado de lá está escaldante. Glória a Deus, porque nós temos os nossos dias de refrigério nessa escola de Deus. Mas vem o quarto elemento. Um verme. Um verme. E é outro bichinho que a biologia não tem no seu catálogo. Ou bichinho guloso. Rapidinho ele devorou a planta, fez secar tudo. Meia-noite não tinha mais nada, profeta dormindo. E a planta tinha sido devorada pelo verme. Que verme é esse? Como é que ele chama? Que bicho é esse? Faz parte de qual espécie animal? Também é verme missionário de Deus, que Deus criou para aquela missão de fazer aquela planta secar. Ele não existe mais. Não é praga da laranja, não é praga da lavoura, ela é específica. Quando Deus quer trabalhar conosco, Ele usa essas coisas específicas, vermes específicos. Quinto objeto, muito comum a nós: sol. O homem de Deus agora está dormindo. A Bíblia diz que o Senhor manda um vento calmoso e o sol começa a incomodar a sua cabeça. Quando o Senhor quer nos educar, o sol nos incomoda. O brilho do sol nos incomoda. O calor do sol nos incomoda. Os raios solares nos incomodam. O profeta fica bravo, o Senhor encontra com ele, deixa essa lição interessante, dizendo: você está tão revoltado porque a plantinha morreu.
Você não plantou, você não fez nada, ela simplesmente nasceu, morreu. Eu não iria ter misericórdia de 120 mil pessoas? E acaba a história de Jonas. Mas eu volto a repetir para você, esse Jonas agora é o novo Jonas. É um Jonas que passou pela tempestade. É um Jonas que esteve dentro do peixe 3 dias e 3 noites, no mais profundo do oceano. É o Jonas que viu o refrigério de Deus através daquela planta milagrosa. É o Jonas que viu a soberania de Deus naquele verme que destrói a planta. É o Jonas que sente o sol escaldante na sua cabeça. É o Jonas que fora moldado pelo Senhor para ser para a honra e a glória do nome dele. Filho, olha o que o apóstolo Paulo fala conosco na carta que ele escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Entenda isso nessa noite no nome de Jesus. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. O Senhor começou uma obra em nós. O Senhor começou algo poderoso em meu caráter e no seu caráter. O Senhor nos resgatou com o precioso sangue do Filho dele, morto na cruz do Calvário. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus não abre mão da minha vida e da sua vida. Deus nos coloca na sua escola. Deus nos educa. Deus nos molda. Deus nos volta para o caminho da obediência quando nós somos desobedientes. Deus nos volta para o caminho da centralidade, do equilíbrio, quando nós somos desequilibrados. E para isso, queridos, Deus usa coisas extraordinárias, tempestades, animais, vermes, plantas, sol, irmão, sogra, sogro, primo, carro, viagens. Deus usa as circunstâncias, as coisas, os objetos, porque Ele tem uma obra que Ele está realizando em nós, e Ele tem que completar até o dia de Cristo. Você que está aqui nessa noite, em que posição você está nessa escola de Deus? Você está no meio da tempestade? Você está na barriga do peixe? No fundo do mar? Você está deitado à sombra da planta maravilhosa? Você está com a cabeça no sol? A verdade é que você é de Deus. Deus te ama. E Deus está forjando o seu caráter e a sua vida. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Em qual estágio você está? Em qual departamento da oficina de Deus está a sua vida? Está na bigorna? Está no torno? Verdade é, queridos, que ninguém dá conta de nos avançar. Só o Espírito Santo de Deus. Nós somos dominadores desse mundo. Dominamos sobre os animais. Amansamos cavalos selvagens. Bois bravios. Pegamos em cobras. Dominamos sobre a criação. E não tem nenhum animal que nos domina. O leão, que é o rei da selva, diante da nossa força, do nosso poder de domínio, ele vira um gato de estimação.
Ninguém nos domina. Só o Espírito Santo de Deus. E como é bom ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Como é bom ser um profeta depois da tempestade, depois do peixe, depois da planta, depois do sol. Em nome de Jesus. Deus começou uma obra na sua vida. E Ele não te entrega, meu filho, para nada e para ninguém. Ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Queira você sim, queira você não, você é de Deus. Ainda que Ele tenha que te jogar no ventre do peixe, Ele vai moldar a sua vida. Onde é que você está nessa história? Ventre do peixe? Fundo do oceano? Mar bravio? Como é que você está em relação a Deus? Obediente? Simples? Tranquilo? Rebelde? Desobediente? Você é de Deus, filho. Nada te domina. Só o Espírito de Deus. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero chegar no fim da minha vida manso, humilde, obediente. Eu sei o quanto é difícil fazer isso comigo. Só Deus para dar conta. Mais ninguém. Eu sei que de vez em quando a tempestade é grande. O ventre do peixe é muito ruim. O sol na calvície chega doido. Mas eu sei que Deus vai te completar a obra na minha vida e na sua, até o dia de Cristo. De pé, queridos. Livro 400 do nosso irmão.
Desejo a vocês uma ótima semana. Não esqueça, Deus nos ama com amor eterno. Sem a santificação nós não vamos encontrar com Deus. E nós somos brutos mesmo. Difícil de dobrar, difícil de amansar, de adestrar. Mas Deus não desiste de nós. Foi difícil o adestramento de Pedro. Foi difícil colocar Jonas no caminho da obediência. Mas se nós somos de Deus, Ele vai completar a obra que Ele começou até o dia de Cristo. De paz, queridos. Que a graça do nosso Deus Pai, o amor indizível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós e sobre toda a igreja de Deus, espalhada por toda a face da terra, agora e até aquele dia glorioso da volta do nosso Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus.